Olá, seja muito bem-vindo ao Profético com Café. Eu quero te convidar, antes de iniciar esse vídeo, a curtir esse vídeo, a nos seguir, a ativar as notificações, comentar esse vídeo, compartilhar o máximo de pessoas que você puder. Faça isso para que a palavra de Deus ela possa prosseguir para mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Amém. Agora fica com o vídeo. Tchau, tchau. A graça e a paz do Senhor, amados. Shalom. Glória a Deus. Eu fico muito feliz de estar aqui com todos vocês no dia de hoje. Eu fico imensamente feliz de poder começar a voltar com esse projeto que é de leitura bíblica anual. Estamos aí a alguns dias de retorno e agora vamos começar, né? Os vídeos, os guias vão ser com 2 vídeos diários. Então, hoje será o nosso primeiro guia com um vídeo às 6 da noite. Então, eu louvo a Deus pela tua vida. Vamos fazer a nossa leitura e vamos seguir aí com esses vídeos, um às 8h30 e outro às 6 da noite, louvando e agradecendo o nome do Senhor. E é isso, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Senhor Deus, eu te agradeço por mais um dia. O Senhor nos abençoou com a tua palavra logo pela manhã. E agora vamos ler mais uma vez a palavra, agora à noite. Que o Senhor toque os nossos corações, faça conosco aquilo que o Senhor deseja, fala aos nossos corações, nos protege, nos guarda e nos traz a porção que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te oro, Senhor, e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu peço que você pegue seu cafezinho. Vamos lá. Bom, vamos fazer uma leitura agora. A leitura 103. 1 Samuel. São 2 leituras, tá? É no livro de 1 Samuel e no livro de Salmo. Vamos ler primeiro 1 Samuel, do 18 ao 20. 1 Samuel, de 18 a 20. Amém? E depois nós vamos para o livro de Salmos, que vamos ler o Salmo 11 e o Salmo 59. Amém? Vamos lá. 1 Samuel 18. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia, Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava, e tinha êxito, de modo que Saul pôs sobre as tropas de seu exército. E Davi era bem quisto
de todo o povo e até entre os próprios servos de Saul. E aconteceu que quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegrias e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse: Para Davi elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta no seu reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da partilha, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou pensando assim: encravei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: Aqui está a Merabe, a minha filha mais velha. Eu a darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente e trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu: Quem sou eu? E quem são os meus parentes? A família do meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que, na época em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher de Adriel, o Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul, e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que as mãos dos filisteus venham a ser contra ele. Por isso, Saul disse a Davi: com esta segunda você terá hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram as palavras a Davi, o qual respondeu: vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isso, dizendo: estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissesse a Davi: o rei não deseja dote algum, mas tem prepúcio de filisteus como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram as palavras a Davi, eis que gostou da ideia de vir a ser genro do rei. Antes de vencido o prazo, Davi se levantou e partiu com os seus homens, e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e entregou todos ao rei, para que assim se tornasse o seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com muito medo, com mais medo ainda de Davi, e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito de todos os servos de Saul. E assim
o nome de Davi se tornou muito estimado. Capítulo 19. Saul falou a seu filho Jonathan e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonathan, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso, Jonathan revelou este plano a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique no lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você, e se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonathan falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu a voz de Jonathan e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonathan chamou Davi, contou-lhe estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com uma lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede. Porém, ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiasse para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir essa noite, amanhã você será morto. Então, Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou o mensageiro para prender Davi, Mical disse que ele está doente. Então Saul mandou o mensageiro que fosse ver Davi, dizendo: Traga Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar com um tecido de pele de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá. E lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazer Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderado por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também eles profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande da cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam. Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá. E o Espírito de Deus veio sobre ele, que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Porque isso se diz: Está também Saul entre os profetas. Por isso se diz: Está também Saul entre os profetas. Capítulo 20. Capítulo 20. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonathan estava e lhe perguntou: O que foi que eu fiz? Qual a minha culpa? E qual o meu pecado diante de meu pai?
diante de seu pai, que procura tirar minha vida. Jonathan respondeu, nada disso, porque não será morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Porque então meu pai esconderia isso de mim. Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim, ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor, e como você vive, Jonathan, há apenas um passo entre mim e a morte. Jonathan disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. Davi disse a Jonathan: amanhã é a festa da lua nova, em que, sem falta, deveria aquentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora, para me esconder no campo, até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito para que eu deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então eis que eu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com esse seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se for culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria ao seu pai. Então Jonathan disse, nada disso. Se eu, de modo algum, soubesse que meu pai está determinado a trazer esse mal, se eu de algum modo soubesse que meu pai está determinado a trazer algum mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou, quem irá me avisar? Se por acaso seu pai lhe responder asperamente. Jonathan respondeu, venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonathan disse a Davi, o Senhor Deus de Israel, que seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a esta hora, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se o meu pai quiser fazer o mal a você, que o Senhor faça com Jonathan o que bem quiser. Se eu, se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz e que o Senhor esteja com você, como quem está com seu pai. E se eu, então, ainda viver, use para comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra, o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonathan fez aliança com a casa de Davi, dizendo, que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Jonathan fez com que Davi jurasse de novo, pelo amor que ele tinha, porque Jonathan o amava com todo o amor de sua alma. Jonathan disse a Davi, amanhã é a festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu, no dia do combinado, e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. E eis que mandarei o moço e lhe direi, vá, procura as flechas. E eu disser ao moço, olhe, as flechas estão para cá, de você, tragas. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e nada há de temer. Porém, se eu disser ao moço, olhe, as flechas estão mais para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quando aquilo que eu e você falamos, eis que o Senhor é a nossa testemunha para sempre. Então Davi se escondeu no campo. E sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se em sua cadeira, segundo o costume,
no lugar junto da parede. Jonathan ficou à frente dele e Abner ficou ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia Saul não disse nada, pois pensava, deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro. Certamente está impuro. No dia seguinte, segundo o dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então, Saul perguntou a Jonathan, seu filho, por que o filho de Jessé não veio comer ontem nem hoje? Jonathan respondeu, Davi me pediu encarecidamente que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste que eu vá, para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio a mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonathan e lhe disse, seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para vergonha sua e para vergonha da sua mãe? Pois, enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonathan perguntou a Saul, seu pai, por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonathan para matá-lo. Com isso, Jonathan entendeu que, de fato, o seu pai já havia decidido matar Davi. Por isso, Jonathan, com muita raiva, se levantou da mesa e nesse segundo dia de festa da lua não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonathan saiu ao campo no tempo combinado com Davi e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz, corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha, Jonathan havia atirado Jonathan gritou atrás dele. A flecha não está mais para lá. A flecha não está mais para lá de você? Jonathan gritou mais uma vez. Vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonathan apanhou as flechas e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonathan e Davi sabiam desse combinado. Então Jonathan deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse, vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou do lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. Beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonathan disse a Davi, vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Glória a Deus. Agora, Salmo 11. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor dessa palavra. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como então você diz a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte. Porque eis que aí os ímpios, armados com seus arcos, colocam a flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos corações. Contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens.
O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Para chover sobre os perversos braga de fogo e enxofre, e vem com a bragagor, será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os recos lhes contemplarão a face. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Salmo 59. Salmo 59. Salmo 59. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois eis que armam cilados a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem que eu tenha cometido qualquer transgressão ou pecado, ó Senhor. Sem culpa minha, eles se apressam para me atacar. Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e castiga todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade. Proferem ameaças em seus lábios à espada, pois dizem, quem vai ouvir? Mas tu, Senhor, vai rir deles. Zombarás de todas as nações, em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua misericórdia. Deus me fará ver a derrota dos meus inimigos. Não os mates, para que o povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras de seus lábios, não na sua própria soberba sejam enregados, pelas maldições e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os para que deixem de existir e se saiba que o Deus reina em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer uivam como cães à volta da cidade, vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio e o Deus da minha misericórdia. Louvado e engrandecido seja o Senhor por essas palavras. Que o Senhor venha sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Grandes são as perseguições que aparentemente você às vezes acha que as pessoas precisam ter uma justificativa para atentar contra a tua vida, mas o inimigo não precisa de justificativa. Só basta você ser servo obediente. Isso já é o suficiente para o inimigo ir de encontro a você. O inimigo tem ciúme, inveja da posição que você tem de filho do Deus Altíssimo. Você é um filho, você é uma filha do Deus Altíssimo. E essa posição, muito ele inveja. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é contigo. O Senhor é tua força. Ele é o teu alto refúgio. Davi correu, fugiu de Saul. Se refugiou nos lugares mais distantes. Mas o Senhor sempre esteve ali. Ele sempre creu que o Senhor ele cria, né, na verdade. Ele cria a todo tempo que o Senhor é o alto refúgio dele. E ele não se deixou abalar. Ele não se deixou abalar. Que assim seja você. Esteja com o Senhor Deus no alto refúgio. E ele venha com sua força poderosa. Aumente a sua fé.
e você possa viver tudo o que o Senhor tem para você. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor os abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.